Módulo 3.3 Termo de referência. Vamos iniciar falando sobre o que é o termo de referência. O TR é o documento que descreve com o máximo de precisão e clareza o objeto que será licitado. Nele, nós detalhamos as especificações técnicas do produto ou serviço, as quantidades exatas, as condições de entrega, os prazos, as obrigações da contratada e os critérios de fiscalização e pagamento. Este documento que os fornecedores vão usar para preparar suas propostas, e ao final, ele se tornará parte integrante do contrato. E por que esse documento é tão importante? Primeiro, por clareza e competitividade. Um TR bem escrito garante que todos os interessados entendam exatamente o que queremos. Isso permite uma competição justa, com propostas mais assertivas e, consequentemente, mais vantajosas para a prefeitura. Segundo, por segurança contratual. O TR define as regras do jogo. Tudo que você, como gestor, vai precisar exigir do fornecedor durante a execução do contrato precisa estar previsto no TR. E terceiro, para uma fiscalização eficaz. O TR é a principal ferramenta do fiscal do contrato. É com base nele que o fiscal vai verificar se o que foi entregue está em total conformidade com o que foi solicitado. Sem um bom TR, a fiscalização fica de mãos atadas. Para garantir toda essa segurança, o termo de referência é amparado por uma base legal específica. O artigo 50 da nossa Instrução Normativa 03 de 2024. E a Lei de Licitações 14.133 dedica 2 artigos principais a ele. O artigo 6º, que apresenta a definição legal do que é um termo de referência, e o artigo 40, que é fundamental, pois detalha todos os parâmetros e elementos que são obrigatórios em um TR. Portanto, elaborar um TR completo não é apenas uma questão de organização. É uma exigência legal que garante a lisura, eficiência e a segurança de todo o processo de contratação. Muito bem. Agora que já entendemos o conceito do termo de referência, vamos mergulhar em sua estrutura. Esse slide mostra os 11 elementos que compõem o nosso TR. É fundamental entender que este documento deve ser claro e preciso, pois ele é a base para as propostas dos fornecedores. Vamos entender cada tópico do TR. Definição do objeto. Aqui descrevemos o título da nossa contratação. Além de definir a natureza do objeto, se é um bem ou serviço, precisamos detalhar os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de prorrogação. É a primeira impressão que o fornecedor terá do que queremos. Fundamentação da contratação. Neste campo, nós justificamos o mérito da contratação. A regra é clara. A fundamentação deve fazer referência direta ao estudo técnico preliminar correspondente. Essencialmente, é um resumo do ETP, explicando por que essa contratação é necessária e como chegamos à solução escolhida. Descrição da solução como um todo. Aqui entramos no detalhe do objeto, considerando todo o seu ciclo de vida. A descrição deve ser completa, com todas as especificações necessárias para garantir a qualidade, sempre que possível seguindo as normas técnicas da ABNT. É aqui que garantimos que a entrega terá o padrão que a prefeitura precisa. Requisitos da contratação. Assim como no ETP, aqui listamos os requisitos indispensáveis. Isso inclui desde critérios de sustentabilidade, padrões mínimos de qualidade, até a necessidade de amostras ou vedação de marcas específicas. É importante frisar que qualquer requisito técnico deve ser justificado, para não restringir a competição indevidamente. Modelo de execução do objeto. Este campo define como os resultados serão produzidos, do início ao fim do contrato. Ele estabelece o cronograma, os locais de entrega, os prazos, e todas as regras que o fornecedor deverá seguir para executar o objeto. Modelo de gestão do contrato. Aqui descrevemos como a execução será acompanhada. Indicamos quem são os fiscais, quais as obrigações da contratada e da prefeitura.
e quais as sanções previstas em caso de descumprimento. É o nosso manual de fiscalização. Critérios de medição e de pagamento. Este campo define as regras para o recebimento provisório e definitivo do objeto. Por exemplo, como será feita a medição? E quais as condições para o pagamento? Definir essas informações com clareza evita muitos problemas durante a execução. Forma e critérios de seleção do fornecedor. Aqui indicamos a modalidade da licitação, o critério de julgamento e os documentos de habilitação que serão exigidos, como atestados de capacidade técnica e balanço patrimonial. Estimativas do valor da contratação. Aqui informamos o valor estimado da contratação, com base na pesquisa de preços. É importante saber que, em alguns casos, esse valor pode ser mantido em sigilo no início, para não influenciar as propostas, sendo divulgado apenas na fase externa. Adequação orçamentária. Este campo confirma de onde virá o dinheiro. Indicamos a dotação orçamentária que cobrirá as despesas desta contratação, garantindo que temos os recursos necessários. Da assinatura eletrônica. Por fim, um ponto prático mais essencial. Este item, embora não esteja na lista da lei, é uma orientação nossa para os fornecedores. Explicamos aqui os procedimentos para a assinatura eletrônica dos documentos contratuais no SEI, facilitando o processo, especialmente em dispensas e inexigibilidades. Muito bem, pessoal. Antes de fecharmos o nosso módulo sobre o termo de referência, vamos passar por algumas considerações importantes. São conceitos que a nova Lei de Licitações trouxe e que impactam diretamente como nós descrevemos e planejamos nossas contratações. Bens de luxo e comuns. A primeira consideração é sobre a classificação dos bens. A lei agora nos obriga a observar se o item que estamos adquirindo pode ser considerado de luxo. A regra é clara: bens de luxo não podem ser adquiridos. A única exceção é se esse bem, mesmo sendo de luxo, for indispensável para atingir os objetivos da Secretaria. Essa análise precisa ser feita e registrada no processo para justificar a compra. Serviços comuns e especiais. Os serviços devem ser classificados como comuns ou especiais. O serviço comum é aquele cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos. Já o serviço especial envolve alta complexidade técnica ou natureza intelectual. E por que essa diferença é importante? A principal consequência está nos prazos para a abertura da proposta. Além disso, se o serviço for considerado especial, a licitação poderá ser conduzida por uma comissão de licitação e não necessariamente por um pregoeiro. Portanto, classificar corretamente o serviço no TR é fundamental para definir as regras da licitação. Fornecimento e serviços contínuos. A nova Lei de Licitações trouxe a possibilidade de o fornecimento de bens ocorrer por meio de contrato contínuo. Pense em itens de consumo regular como café ou material de limpeza. Agora podemos ter um contrato em que as quantidades são renovadas anualmente. Para que isso seja possível, é preciso comprovar a vantajosidade dessa modalidade e garantir que há recursos para suportar a despesa. Lembre-se que o termo de referência deve deixar claro os prazos de execução e a vigência contratual para a modalidade contínua. Prorrogação da ata de registro de preços. Outra possibilidade que a nova lei nos trouxe é a de prorrogar uma ata de registro de preços. Os requisitos para isso são basicamente os mesmos da prorrogação de um contrato contínuo. Precisa ser vantajoso para a administração. A possibilidade de prorrogar ou não a ata deve estar expressamente prevista no termo de referência. Se o TR não mencionar essa possibilidade, nós não poderemos futuramente solicitar a prorrogação, mesmo que seja vantajoso. Portanto, esta é uma decisão estratégica que precisa ser tomada já no início do planejamento.
Para encerrarmos nosso módulo sobre o termo de referência, vamos fazer uma última verificação. A checklist resume as 5 perguntas essenciais que precisamos fazer antes de finalizarmos nosso TR. A descrição da necessidade. A primeira pergunta é: o nosso TR descreve a contratação de forma adequada para atender à necessidade que originou o processo? Ou seja, corresponde exatamente ao problema que queremos resolver? Quantitativos. A quantidade definida no TR está adequada para a contratação. Ela é suficiente para atender à demanda, mas sem exageros que possam levar ao desperdício. Condições de execução. As condições de execução que definimos são compatíveis com o que o mercado pratica e, ao mesmo tempo, elas atendem à necessidade da administração. Precisamos encontrar um equilíbrio entre o que queremos e o que é viável. Critérios de seleção do fornecedor. Os critérios de seleção e os documentos de habilitação que exigimos são adequados e proporcionais à complexidade da contratação. Não podemos exigir nem de mais restringindo a competição, e nem de menos, colocando a contratação em risco. Informações uníssonas. As especificações do TR estão compatíveis com os demais documentos do processo? O que está no TR precisa conversar perfeitamente com o que foi definido no DFD, no ETP e nos orçamentos. O processo precisa ter uma história e cronologia coesa, do início ao fim. Se o seu termo de referência estiver de acordo com todos os pontos elencados na checklist, podemos considerá-lo um documento sólido, claro e seguro, que servirá como um excelente guia para a licitação e para a futura gestão do contrato. No módulo 3.3, continuamos com o estudo dos documentos que compõem o processo. Mostramos um pouco sobre o termo de referência, vulgo TR. Abordamos o que é o TR, qual a sua importância e como preenchê-lo. No próximo módulo, falaremos sobre a pesquisa de preços. Esperamos você lá!